Então, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, você telespectador. Então, acho que é importante a gente entender qual é a diferença entre demência e Alzheimer. Então, demência é um termo mais genérico, mais amplo, que a gente utiliza para identificar aquele indivíduo que possui algum sintoma cognitivo, um esquecimento, uma lentificação no pensamento, mas que é um sintoma intenso o suficiente a ponto de comprometer a sua funcionalidade. Ou seja, aquele indivíduo começa a precisar da ajuda de outras pessoas para pagar a conta, tomar seus remédios, sair de casa sozinho. Então isso a gente chama de demência. E Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Então a gente entende que mais ou menos 50% a 60% das demências são decorrentes de doença de Alzheimer. E como você falou, é uma condição bem prevalente, né? A gente estima que no Brasil mais ou menos 2 milhões de pessoas vivem atualmente com doença de Alzheimer, mas infelizmente também é uma doença ainda muito pouco diagnosticada. Tá? Dessas 2 milhões de pessoas, mais ou menos 80% delas não têm um diagnóstico ainda. O diagnóstico precoce é importantíssimo, né? Até para o tratamento desse paciente. Perfeito. Então é uma doença que o diagnóstico ele é basicamente clínico. Então o primeiro passo é com reconhecimento, na percepção da família de que tem alguma coisa diferente, né? Então quais são os principais sintomas que aquele indivíduo pode manifestar? Esquecimento, a pessoa começa a se tornar mais repetitiva, começa a contar aquela mesma história várias vezes, começa a ter dificuldade em fazer coisas que habitualmente fazia antes, como tomar seus remédios sozinho, pagar suas contas, sair de casa. E um ponto que eu gostaria de ressaltar é que é uma doença que é mais comum no idoso, mas não é uma doença normal durante o processo de envelhecimento. Então a demência ela é sempre uma doença, ela é sempre patológica. Bem, a gente estava falando aqui a respeito do atendimento, né? O HGF é um dos locais de referência que mais precisa de encaminhamento, então, para fazer esse tratamento. Então, acho que o primeiro ponto é o reconhecimento, a percepção da família que tem alguma coisa alterada, que aquele indivíduo não está com a sua cognição como era antes. A partir desse momento, deve ser procurado o atendimento médico, primeiramente nas unidades básicas de saúde, no posto de saúde, e a partir então dessa percepção da família, com a primeira consulta clínica com o médico do posto de saúde, esses pacientes podem ser encaminhados para alguns centros de referência dentro da nossa cidade, do nosso estado. Um deles é o Hospital Geral de Fortaleza. Isso é importante porque é uma doença que, apesar de ainda não ter cura, é uma doença que existe tratamento. Esse tratamento faz com que a doença evolua, progrida de maneira mais lenta e ajuda a controlar parte dos sintomas. São remédios que existem e que são disponibilizados de maneira gratuita pelo SUS. Eu agradeço aqui as informações da entrevista do Dr. Bruno Jepsen, ele que é médico neurologista, falando sobre os sintomas, né, os sinais de alerta para o Alzheimer, lembrando, né, que esse é um mês de conscientização pela doença. Volto com vocês. Muito obrigada, Vivi, pelas suas informações. Até daqui a pouquinho, ao vivo, de outro ponto de Fortaleza.